meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela Costa e estarei acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 3. O nosso objeto de conhecimento é arte contemporânea. E como detalhamento nós temos conceito e principais características da arte contemporânea. Então, na aula de hoje nós vamos conversar sobre arte contemporânea. Então, vamos falar de arte. A gente sabe que o fazer artístico ele vai se modificando, né, com o decorrer da história da humanidade. Por quê? Porque o homem ele foi modificando o seu fazer dentro da sociedade, o seu pensamento, a sua consciência ela vai sendo modificada, as suas necessidades vão sendo modificadas, consequentemente, o seu fazer artístico vai se modificando. É uma consequência natural do processo, né, de evolução, do processo de construção da história da humanidade. E com a arte não foi diferente. Se a gente voltar lá na pré-história, o homem ele começou a se expressar artisticamente ali, naquelas pinturas rupestres, pintando, fazendo aqueles desenhos nas paredes das cavernas, e ele foi aprimorando esse fazer, e ele foi se expressando de outras formas. Ele começou a usar a dança, a música, a movimentação corporal, a interpretação. Então, toda essa capacidade de se expressar artisticamente, ela foi se modificando até a gente chegar à produção artística que nós temos hoje. Hoje a gente tem um leque muito amplo, né, de fazeres artísticos. A gente tem obras que elas foram pensadas de uma forma mais atual, trazendo para as suas produções elementos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E a gente vai conversar sobre a arte contemporânea. As obras de arte, em qualquer época, elas são criadas a partir do diálogo e da vivência do artista com o contexto social, político, econômico e filosófico em que está inserido. Assim, as características relevantes do mundo contemporâneo refletem na arte contemporânea. Então, todo esse contexto social que nós estamos vivendo no mundo contemporâneo, aquilo que está acontecendo agora, eles são refletidos, tudo isso reflete na arte contemporânea. Então, quando eu estou falando de arte contemporânea, eu estou falando daquilo que está acontecendo ao meu redor, que está acontecendo agora. E a gente vai ver aqui algumas obras de arte que elas não são contemporâneas, né? Elas já têm uma história, né? Então, olha só, não existe uma definição exata quando se iniciou a arte contemporânea, mas a sua predominância ela pode ser sentida a partir de meados do século XX, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial. Então, essa necessidade, né, de se expressar diferente, o fazer artístico ele foi se modificando. A originalidade e novidade, elas são características marcantes da arte moderna. E elas deram lugar a uma autonomia do artista, a sua independência em relação a qualquer compromisso estético ou político. O artista ele começou a querer se expressar independentemente de um compromisso, de uma retratação da realidade, de uma representação artística. Aqui a gente está vendo uma obra que é uma representação, que tem uma relação ali com o objeto na sua realidade. A gente consegue identificar, a gente olha para a obra, a gente consegue identificar uma forma, né? A gente sabe que não é uma obra de arte contemporânea. E a gente vai ver algumas outras obras de arte, de momentos diferentes da história da arte, né, que elas têm essa característica, né, de trazerem... Aqui a gente tem uma obra icônica, que é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. E nessa obra, o Leonardo da Vinci ele concebeu a técnica do esfumato. Aqui a gente já tinha uma característica acadêmica, uma preocupação acadêmica na obra de arte, com a técnica do esfumato que a gente tem nessa obra de arte. Então, outra obra de arte que a gente vai ver daqui a pouquinho também, que é uma obra que traz um contexto histórico para a gente, é a obra da Mulher com Brinco de Pérola, que ela tem uma... Olha só que linda, eu sou apaixonada nessa obra, gente, A Mulher com Brinco de Pérola. É uma garota com brinco de pérola que demonstra as técnicas avançadas que Vermeer possuía, né?
A questão da luz, vocês percebem que é uma obra que ela tem um fundo escuro, então ela causa um efeito tridimensional, parece que a obra está saindo, a gente não tem essa sensação quando a gente olha a obra que ela está saindo, né? Então, hoje, essa pintura aqui, a Moça com Brinco de Pérola, ela continua sendo uma das obras mais famosas do mundo, por conta de toda essa técnica que foi utilizada. E isso faz parte, né, gente, da história do fazer artístico. Aqui a gente tem obras que contam como a arte ela foi se modificando com o passar do tempo. E a história da arte vai seguindo o seu fluxo até chegar no que a gente chama hoje de arte contemporânea. Aqui a gente já tem uma obra que ela resgata para a gente a técnica do pontilhismo. São vários pontinhos que são colocados ali, organizados, para dar, né, esse formato da obra de arte. Alguns historiadores de arte, eles apontam que a arte contemporânea começa no início da segunda metade do século XX, quando artistas como Andy Warhol, Yves Klein e Joseph Beuys, entre outros, começaram a fazer uma arte performática e conceitual. Olha só, aí a gente tem uma referência, digamos assim. A gente tem artistas de referências como o Andy Warhol, né, o Yves Klein, Joseph Beuys, que são artistas que têm ali uma referência que deram início, né, na arte contemporânea. Quando a gente fala de arte contemporânea, a gente tem esses artistas como referência. E um dos movimentos artísticos que ficaram muito conhecidos quando a gente começou a falar sobre arte contemporânea foi a pop art. Vamos ver um pouco sobre ela? A pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, o American Way of Life. Olha só, a gente já traz uma produção artística que tem uma relação com o consumo. Aí a gente já entra com uma crítica social, né? Os artistas desse movimento, eles usavam cores vibrantes, imagens com visual de histórias em quadrinhos. Olha a referência que eles fazem, né, na atualidade. Celebridades de cinema eles colocavam lá também nas suas obras. Eles usavam televisão, imagens de produtos que eram símbolos de consumo, né? Então as linguagens eram as mais variadas, desde pintura, serigrafia, fotografia, vídeo, entre outras manifestações. Então a pop art ela trazia essa característica de trazer uma crítica ao consumismo. Então eles utilizavam elementos ali que estavam em alta na época. Uma das referências desse movimento é Andy Warhol. Olha aí, a gente está vendo a imagem do Andy Warhol. E o Andy Warhol, ele escolheu, né, ele escolheu trabalhar com as latas das sopas Campbell's para provocar o pensamento crítico a respeito de como a sociedade produz e consome imagens. A intenção era discutir a função dos rótulos, dos produtos em série do sistema capitalismo que levava ao consumismo. Deem um Google, pesquisem a obra do Andy Warhol, que é das latas, e vocês vão ver a quantidade de rótulo que ele bota ali na obra de arte, e ele traz ali uma forte crítica ao consumismo. Então, a pop art ela é uma manifestação da arte contemporânea. Outra manifestação é a arte conceitual. E aí a gente vai fazer referência a um artista chamado Marcel Duchamp. Ele provoca o universo da arte, colocando como objeto do cotidiano em pleno espaço de exposição, que era reservado a obras de arte consagradas em pinturas, desenhos, gravuras e esculturas. E agora a gente vai ver uma obra clássica do Marcel Duchamp. Aí vocês devem estar olhando e falando, a professora com certeza ficou maluca. Desde quando isso é uma obra de arte? É sim, gente. E ela tem um nome, é A Fonte o nome dessa obra. A Fonte, ela coloca em evidência os questionamentos sobre a arte e o seu futuro, certo? Então, desde esse período, muitas mudanças ocorreram em pouco tempo. E até hoje, na arte contemporânea, e até hoje, quem olha, por exemplo, para essa obra do Duchamp, se pergunta, ué, mas o que é arte? Para que serve a arte? Vocês que estão olhando aí,
a fonte. Vocês devem estar se perguntando, ué, mas isso é arte? Desde quando isso é arte? E ali no cantinho está assinado, porque o Duchamp ele acreditava que se você tirasse um objeto do seu contexto original, colocasse dentro de um cenário, dentro de um contexto de exposição e assinasse, como ele assinou aí, o nome dele neste mictório, ela viraria sim uma obra de arte. Então ele deu o nome de A Fonte. Olha só como um questionamento da arte ele vai começando a aparecer. O que é arte para mim? O que é arte para você? Se afastando um pouco do conceito de beleza, porque o que é belo para mim pode não ser belo para você. Então, a gente tem que se afastar um pouco desse conceito de beleza e entender que o fazer artístico, ele é muito amplo, né? Então, o Duchamp, ele começa a questionar aí. A gente tem outras obras do Duchamp. Tem a roda de bicicleta, que ele pega uma roda de bicicleta, bota em cima do banco e fala, tá aqui, a roda da bicicleta é uma obra de arte. Aí vocês vão falar, não, professora, não é uma roda de bicicleta. Tá, mas ele tirou de um conceito, ele desconfigurou esse objeto do seu contexto original. Ele assinou lá como se fosse uma obra de arte, para ele é uma obra de arte. E a gente vai entrar num outro conceito, que é o de arte conceitual. A arte conceitual é uma arte-ideia em detrimento da arte visual, sendo o principal material da arte a linguagem. A grande questão da arte conceitual era definir os limites e fronteiras do fazer artístico, ou seja, ela é baseada na indagação. O que é arte? E o interessante é que essa indagação, essa pergunta, mas o que é arte? Ela é contemporânea, gente, ela é atual, porque a gente começou a pensar reflexivamente em cima da obra de arte. Tá, mas isso é arte, isso não é arte? Eu fazer qualquer rabisco aqui é arte? Tem a sua intenção. Qual é a sua intenção? Qual é, né? O que você está querendo trazer para aquela obra? Então, a arte conceitual, ela traz essa relação, né? Da arte-ideia. Né? O que é? Que ideia é essa? Vamos ver algumas características dessa arte conceitual. A crítica ao formalismo e ao mercado da arte. Eles vêm trazendo essa crítica desse formalismo exacerbado, desse mercado da arte, que o capitalismo ele vai trazendo, e aí essa questão de trazer o mercado para a arte, inserir a arte dentro de um mercado capitalista. A crítica ao materialismo e ao consumo. A popularização da arte como veículo de comunicação. Olha que coisa interessante. Trazer a arte, popularizar a arte, porque a gente sabe que em vários momentos da história da arte, a arte ela era parte, ela fazia parte de um extrato social diferente, não eram todos que tinham acesso às obras de arte. E a intenção da arte agora é ela ser mais ampla. As pessoas terem, a sociedade como um todo, ter acesso à arte, né? A gente popularizar isso. Então, outras características é a arte mental e reflexiva. Aí a gente fazer uma reflexão acerca dessa obra de arte. Mais uma vez, não é a obra só para contemplação, é a gente pensar essa obra. Radicalismo e culto à anti-arte. Aí é que entra aquele questionamento, se é arte, se não é arte. Ruptura com a arte clássica e formal. Eles querem se afastar da academia, digamos assim, da arte clássica formal, daquelas técnicas formais. O uso de fotografias, textos, vídeos, instalações, performance, teatro e dança. Então, a arte conceitual ela vai trazer essas diferentes manifestações artísticas, porque ele quer trazer um conceito, né? O artista conceitual ele quer trazer na sua produção várias possibilidades de mostrar a arte, de trazer a crítica à arte, de trazer a ideia da arte. Não é só uma referência, não é só uma representação do real, né? Como a gente viu, por exemplo, no impressionismo, que os artistas faziam a representação de uma imagem de acordo com a luz do sol, em diversos momentos do dia, como aquilo se comportava. Não, a arte conceitual ela não está preocupada com isso, ela quer trazer uma ideia. Outro elemento aí que a gente tem da arte contemporânea. E a gente
Para a gente estar falando de contemporaneidade, então é muito difícil no mundo contemporâneo a gente se afastar da tecnologia. Então vamos falar agora de arte e tecnologia. O nosso mundo ele vem se transformando com grande velocidade e uma das transformações mais radicais dos últimos tempos foi o mundo visual. O maior símbolo do início do século XXI é a internet. Por meio dessa rede, o mundo globalizado ele não só consome, mas também produz informação. A informação ela está sendo passada numa velocidade impensável, gente. Né? Hoje, quando a gente coloca alguma coisa, por exemplo, na internet, em rede social, acabou. Segundos, isso tudo já se espalha. Qualquer pessoa conectada à internet, ela pode se manifestar. Ela alcança todo mundo. Então, essas trocas simultâneas, elas têm o poder de gerar diversidade em grande escala. A partir do momento que eu coloco uma informação, seja uma produção artística na internet, essa produção ela já se espalha, né, em grande escala, numa velocidade muito grande, porque a internet ela nos proporciona isso. A gente tem um acesso muito rápido à informação e a informação também é dissipada numa velocidade muito rápida. Então a gente sabe que atualmente nós estamos sofrendo também por conta dessa tecnologia, na verdade. A gente sabe que muitas pessoas acabam sofrendo danos por imagens impróprias que são divulgadas na internet, ou seja, as pessoas invadem os seus arquivos pessoais e saem divulgando. Eu sempre costumo falar que, gente, caiu na internet, esquece, não é mais seu, porque ele vai se reproduzindo numa velocidade absurda. E isso fez com que a arte fosse também beneficiada. Que hoje nós conseguimos ter acesso a obras de arte que a gente nem imaginaria ver pessoalmente. Então, a internet, a tecnologia, ela nos proporciona encurtar essas distâncias. Então, a cultura digital é uma constante, ela está revolucionando a cena artística mundial. Hoje, a arte está ao alcance de todos. Expressar nossa visão de mundo e nossas emoções, pensamentos e crenças por meio de imagens, filmes, sons, palavras e ações tornou-se uma vivência cotidiana. É comum, gente. Hoje, até quando você senta para comer, pode prestar atenção, em qualquer lugar, tu senta para comer, chegou e já tem alguém tirando foto para botar na rede social, né? Às vezes já tá até com fome. Não, mas deixa eu tirar foto. Meu Deus do céu. Porque é comum hoje, já faz parte do cotidiano das pessoas. E com essas possibilidades da cultura digital, que democratizou os meios de produção. E a compreensão de que o mundo é composto por diversidade, o mundo é composto por várias formas, por várias linguagens. Um enorme contingente de artistas de todo o planeta, operando linguagens variadas, ele passou a compor esse universo complexo que a gente tem hoje, que se tornou a arte contemporânea. Tudo é muito complexo e todas essas linguagens, elas se encontram. A cultura digital, ela permitiu isso, né? Que as pessoas possam se expressar, que elas possam compartilhar os seus pensamentos, as suas ideias, e a gente consegue ter acesso a isso. Dentro de cada linguagem, há outras que se misturam, se conectam e se adaptam e se transformam com os meios de produção e comunicação de cada tempo. Happening, performances, intervenções urbanas, videoartes, artes no computador, entre outras. Então, dentro de cada linguagem, né, seja ela o que for, qual linguagem artística seja, elas se transformam dentro desses meios de produções mais diversos. Hoje a tecnologia ela permite que a gente tenha um fazer artístico diferente, não só o fazer, o produzir, mas também o compartilhar, né, essa obra de arte. E a obra de arte ela vai se modificando, ela vai utilizando aquilo que está ao nosso redor para se promover também, mas ela também ainda reside naquelas técnicas que a gente conhece de algum tempo, na relação com o urbano. E uma das manifestações artísticas urbanas que nós temos é o grafite. Os grafites e as intervenções nos muros urbanos aparecem como uma extensão da cultura digital.
O grafite ele é livre por definição. Ele vai ao encontro do seu público, livre de qualquer tipo de aprovação. A arte urbana interage com a arquitetura, com a paisagem urbana, com os equipamentos urbanos, com outras intervenções, sobrepondo-se incessantemente à pintura mais antiga. Então, o grafite ele vai dialogando com essa cultura digital, porque eles também estão querendo, em tempo inteiro, tá conversando, tá dialogando, tá se conectando com a arte urbana e com aquilo que está no seu entorno, porque os grafiteiros, eles também podem ser considerados, por exemplo, artistas circenses. Por quê? Gente, eles desafiam a altura, né? Eles escalam os prédios na noite, né? A gente tem que entender que o grafite, ele não é a pichação, tá, gente? O grafiteiro, ele é um artista e ele tem uma preocupação com a composição da obra de arte, né? Ele utiliza aqueles prédios enormes, ele tem que pensar não só na obra, mas em como ele vai executar essa obra. A gente vai ver agora uma imagem de um grafite. Olha só a beleza da obra. O grafite ele é assinado, tá? Vocês estão vendo aí no cantinho que está assinado pelo artista. E ele é uma arte urbana. E a arte urbana, tipo o grafite, ele não faz sentido fora do contexto das ruas, né? Ele não pode ser levado para uma coleção, por exemplo, porque ele vai perder a essência. Então, o grafite, ele desafia, por exemplo, a museologia, né? A questão de você cultuar aquilo, porque ele do dia para a noite ele pode desaparecer, o grafiteiro pode ir lá e pintar a sua obra, como a gente está vendo aí, ele pode de repente, não, vou pintar isso, vou pintar essa parede, porque a gente está vendo aí que essa imagem foi feita numa parede, né, esse grafite, e olha só, a gente consegue ter até uma noção de perspectiva, o grafiteiro, ele traz na sua obra muito disso também, ele trabalha com os seus traços, com o fundo da imagem, parece que essa imagem está saindo, né? Existem muitas intervenções de grafite que eles fazem utilizando aí o contexto urbano, por exemplo. Eu já vi muitos grafites que utilizam árvores como se fossem cabelos e fazem, né, um grafite embaixo de um rosto de uma pessoa, como se aquela árvore fosse o cabelo, e ficam intervenções maravilhosas que fazem parte isso de uma intervenção urbana, que é o que a gente vai ver agora. Na intervenção urbana, o cidadão é capturado pela obra de arte. Esse tipo de manifestação artística, ele procura interagir com o público e surpreendê-lo. Ela apresenta uma provocação para que as pessoas reflitam sobre a vida, as sociedades e os ambientes. Então, a intervenção urbana já está aí no nome, intervenção. Ela quer fazer o público urbano que está ali, que se deparou com aquela obra, fazer uma reflexão. Ela quer fazer uma intervenção naquela pessoa, naquela sociedade, né? Então, é uma característica também, né, uma manifestação aí da arte contemporânea. A gente viu como a arte contemporânea ela pode se apresentar para a gente, ela pode se comportar. Vamos ver algumas características da arte contemporânea. Ela faz parte da sociedade da informação, tecnologia, novas mídias, né? Então, a arte contemporânea ela está inserida nesse mundo de novidades, né? Subjetividade e liberdade artística. O artista ele se sente livre para fazer a sua obra, para representar a sua obra. Efemeridade da arte. Ele já não pensa naquela obra de arte para perpetuar por anos, como a gente viu, por exemplo, a Mona Lisa, que é uma obra icônica da história da arte. Não, a obra de arte ela pode ser efêmera, hoje ela está aqui e amanhã ela não está mais. O abandono dos suportes tradicionais, como a gente tem a tela, por exemplo, seja um suporte de madeira, num afresco, não, eles abandonam esses suportes tradicionais e eles fazem a sua produção artística nos mais variados moldes, né? Mescla de estilos artísticos. Então, eles primam pela mistura, né? Eles acabam misturando várias vertentes artísticas. Então, eles não se apegam a apenas uma técnica, né? E aí a gente entra numa outra característica, que é a utilização de diferentes materiais. Os materiais mais distintos
Fusão entre arte e vida estão ali se relacionando. A aproximação com a cultura popular. Eles tentam se aproximar para dialogar com o povo. Questionamento sobre a definição de arte, ele traz para a gente essa reflexão. E aí, o que é arte? A interação do espectador com a obra. A arte contemporânea, eu acho que é uma das coisas que mais me atrai na arte contemporânea, é essa interação, de você se sentir parte integrante daquela obra de arte. Você não está só observando, você está participando daquela obra de arte. Então, você se sente integrante ali daquela obra, né? É mais fácil, chama mais atenção, ela te envolve mais quando você se sente parte integrante dessa obra de arte. Então, a arte contemporânea, ela já tem essa reflexão de pensar a obra de arte para interagir com a sociedade. E a gente tem as exposições contemporâneas, que nelas nós podemos encontrar projeções de vídeos de animação, efeitos criados por computadores com os mais diferentes recursos da multimídia, justamente porque a gente está vendo que a arte contemporânea, ela dialoga com a tecnologia. Então, nessas exposições existe ali também a utilização da tecnologia. E a gente vai falar um pouquinho agora de como que os museus estão se comportando aí nesse mundo contemporâneo. Os museus, eles são instituições criadas para abrigar coleções que preservam esses acervos para apreciação e educação do público. Nós temos museus para muitos temas. Engana-se quem acha que museu é lugar de guardar coisa velha. Há museus de arte contemporânea, de ciência, de arte e tecnologia e outros saberes atualíssimos. E um desses museus que nós vamos falar é o Museu do Inhotim. O Instituto Inhotim é um museu de arte contemporânea e jardim botânico, que ele é localizado em Brumadinho. O Inhotim é uma entidade privada sem fins lucrativos, certo? O Museu do Inhotim, né, o Instituto Inhotim, ele tem um museu de arte e ele tem ali obras, né, que contam com doações. Ele é mantido, na verdade, com recursos de doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas. E essas doações são de forma direta ou por meio de lei federal, estadual, de incentivo à cultura. Tem muitos museus que eles se mantêm com essas doações, certo? Então, é a forma, né, como o museu tem de estar ali se perpetuando, se mantendo, certo? O Instituto Inhotim, ele exibe de maneira permanente um acervo de arte contemporânea de excelência internacionalmente reconhecido. Ele conta também com um acervo de arte contemporânea com foco em instalações, sites specific e obras de arte escala, mas composta também por esculturas, fotografias, vídeos, performances, desenhos, pinturas, que datam desde a década de 1960 até os dias atuais. Então, a gente vai ver aqui algumas imagens de obras que estão lá no Museu do Inhotim, certo? Então, eles contam com várias obras de arte. Tem escultura, tem fotografia, tem vídeo, certo? E nas instalações Site Specific, o espaço atua como uma potência transformadora, no sentido de assumir a posição de diretriz para o projeto, né? Ele não reduz as ideias do artista, mas ela provoca, ela traz uma provocação. Vamos ver aqui algumas imagens, certo? De obras que estão lá no Museu do Inhotim. E o que é mais legal, gente, é que a gente tem acesso à tecnologia, na verdade. Ela permite que a gente tenha acesso, como a gente está vendo aqui, olha só, quanta coisa bonita, quanta obra de arte. A gente tem escultura, a gente tem instalação, olha só. E eu estou tendo acesso a isso na palma da mão. Ou seja, o que a gente falou da tecnologia encurtando as distâncias. Quando que a gente imaginou que a gente, à distância, poderia estar acessando aqui imagens de obras que estão lá em Brumadinho, Minas Gerais, e a gente está tendo aqui imagem, essas obras belíssimas, instalações
exposições de arte contemporânea aqui na palma da nossa mão. Então, a gente conversou nessa aula como é que a arte contemporânea ela está aqui se apresentando para a gente, como a gente pode se apropriar, né, e se deliciar com essa obra de arte contemporânea.